Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Mais um ano que o Senhor nos concede de celebração, 54 anos da Igreja Batista da Esperança. Muito nos alegra o Senhor, como podemos repetir as palavras do salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Alegres porque o Senhor tem nos mantido firmes no seu caminho. Alegres porque o Senhor tem sustentado a sua igreja. Alegres porque Ele sustenta as nossas vidas e as nossas famílias. E alegres por sabermos que, apesar desse distanciamento que estamos vivendo, sabemos que Deus nos aproxima por meio do seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor que habita em nossos corações. E nesta noite em que nós celebramos 54 anos da Igreja Batista da Esperança, que tem anunciado a fé do Senhor Jesus Cristo e vivendo o amor, possamos nos alegrar nele.
esta igreja que tem plantado outras igrejas, esta igreja que tem cumprido a ordem do Senhor Jesus Cristo, hoje, mais uma vez celebra o seu Senhor. Que você possa celebrar conosco nesta oportunidade, que você possa se alegrar em Jesus Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. Que a Igreja Batista da Esperança possa continuar anunciando a fé e vivendo o amor por durante tantos anos quantos o Senhor quiser, até a sua volta. Amém e amém. Glórias a Deus. Igreja Batista da Esperança, 54 anos, anunciando a fé e vivendo o amor. Igreja que proclama o reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Salmo 145, 13. Vamos orar, queridos, dando graças ao Senhor por este tempo. Pai nosso Deus, celebramos o Teu nome porque Tu és o Senhor desta igreja. Toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, são devidos somente ao Teu nome, porque um dia o Senhor colocou em nossos corações, Pai, o desejo de Te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque Tu és a nossa esperança. A nossa fé, ó Deus, tem sido depositada em Ti e esperamos, Pai, viver na plenitude do Teu amor. Muito obrigado, ó Deus, por esta Tua igreja, por esta Tua amada igreja, a noiva do Cordeiro, aquela pela qual o Senhor morreu e deu a vida, resgatando-nos, ó Deus, da morte. Muito obrigado, Pai, porque são 54 anos de anúncio da Tua palavra, de proclamação do Evangelho. Pedimos-te, ó Deus, pela liderança desta igreja. Pedimos-te, ó Pai, por cada irmão e irmã, por nossas vidas e famílias, que o Senhor continue, Pai, operando na vida desta igreja e por meio dela. Nós celebramos a Ti, Senhor da Igreja Batista da Esperança. Nós Te louvamos, Te bendizemos, oramos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Neste momento, faremos uma leitura bíblica. Convido a todos que nos assistem para nos acompanhar. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O tempo é chegado, dizia ele, Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheio da tua glória.
saúde, reina na minha família, reina na minha igreja, reina no meu país, reina, reina. Olá, vamos meditar na Palavra de Deus mais uma vez. Agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. E neste capítulo nós vamos entender sobre o despertar do Reino de Deus. Não sei se você já pensou sobre o Reino de Deus, de que forma ele vai despertar na sua vida, de que forma ele vai despertar no tempo, de que forma ele vai acontecer na história. E nesse texto, Lucas 17, de 20 a 37, Jesus explica acerca da vinda do reino de Deus. Eu vou ler apenas o versículo 20 e 21, mas vamos expor até o 37. A palavra diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amados irmãos e irmãs, nesse tempo de pandemia, nós temos percebido a preocupação de muitas pessoas acerca da volta de Jesus, e a volta de Jesus ela está ligada ao assunto do reino de Deus. E o reino de Deus e o seu despertamento, ele é curiosidade nas academias, é curiosidade nos corredores acadêmicos, é curiosidade dentro dos grupos de WhatsApp, e as pessoas têm conversado acerca do reino de Deus, as pessoas têm falado sobre o reino de Deus, mas muitas coisas são ditas sobre o reino de Deus e que parece não conferir com a palavra de Deus. Aqui nesse texto de Lucas capítulo de número 17, nós entendemos e nós conseguimos extrair verdades acerca desse reino. E não são questões que são postas da boca para fora. Não são questões que são elucidadas por cientistas. Não são questões que são mentoreadas por pessoas que especulam acerca do reino. Nem muito menos ideias filosóficas. Mas o reino de Deus aqui é dito como algo presente, como algo real, como algo urgente, como uma questão extremamente importante para as pessoas e, por que não dizer, para a humanidade.
você percebe que Jesus ele está sendo questionado. E questionado por um grupo de religiosos. É lógico, este assunto não é um assunto que vai ser... vai estar contido no círculo de conversa de pessoas não religiosas. São as pessoas religiosas que se interessam pelo assunto reino de Deus. E uma das coisas interessantes nesse texto é o vínculo que há entre reino de Deus e a volta de Cristo. Fica muito claro aqui quando Jesus conversa com os seus discípulos, quando Jesus conversa com os religiosos da época, com as pessoas daquele contexto, acerca desse assunto, ele parece fazer um paralelo entre as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem metafisicamente, as coisas que acontecem na eternidade. E ao linkar estas coisas, Jesus profetiza de forma híbrida. Pastor, o que é profetizar de forma híbrida? Significa que ao mesmo tempo em que ele está falando daquele contexto e daquele tempo, ele também está trazendo verdades sobre coisas escatológicas, sobre as coisas que viriam a acontecer no fim de todas as coisas dessa história, no fim desse tempo, na consumação desse tempo. Por isso, eu quero convidar você a caminhar por esses 37 versículos, divididos em 3 blocos. E nós vamos dividir da seguinte forma: versículo 20 e 23, primeiro bloco, versículos 24 a 30, segundo bloco, e versículos 31 a 37, o terceiro e último bloco. E nessas 3 divisões nós vamos aprender com a palavra de Deus, que é algo que interessa ao nosso coração. É absorver as verdades da palavra de Deus. É aprender da palavra de Deus. E aqui nós vamos aprender 3 lições acerca do despertar do reino de Deus. Você crê que o reino de Deus ele vai despertar? Você crê? Eu quero lembrar a você, principalmente você que está de quarentena, acerca do acordar na segunda-feira. Como é interessante acordar na segunda-feira. Antigamente você pegava aquele despertador, dava corda. Alguns que estão me ouvindo não lembram disso. Você dava corda. E se você esquecesse da corda, aquele despertador não iria te acordar na segunda de manhã. E uma pergunta que eu quero fazer aqui para chamar a sua atenção e para te prender nesse vídeo é: você está com saudade de acordar segunda-feira de manhã? Eu sei que tem alguns que estão acordando, mas muitos estão trabalhando em casa e acordando a hora que querem, né? Aquelas crianças, aqueles adolescentes, né, que acordavam cedo para ir para a escola, já não estão indo, estão fazendo atividades em casa. Pois é, hoje nós não temos mais aquele despertador que muitos nem conheceram. Hoje o despertador é no celular. Não é mais aquele sinete estridente que te acordava na segunda pela manhã. Mas agora é aquele celular que você escolhe a sua música preferida para te acordar, ou o toque preferido para te acordar. Pois é, tudo que está escrito aqui tem a ver com o despertador, seja de celular, ou seja aquele despertador antigo acorda. Eu gostaria que você prestasse atenção então na palavra do Senhor. Veja bem, o despertar do reino de Deus, ele possui características. E você precisa estar atento ao despertar do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem a ver com a sua vida presente e com a sua vida futura. O seu destino, ele está incluso na ideia de reino de Deus.
porque só 2 tipos de pessoas não serão atingidos: as que não existem e as que nunca existirão. O reino de Deus também, ele abraça 2 tipos de pessoas: aquelas que são leais ao Senhor e as que são infiéis ao Senhor. Porque o rei, ele abraça aqueles que lhe obedecem, aqueles que lhe são leais e que vivem no reino, mas ele também dispensa e ele castiga e ele despreza aqueles que não lhe querem honrar. Existem 2 tipos de pessoas: as que estão fazendo parte do reino de Deus e as que farão parte do reino de Deus. É o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são aquelas que não fazem parte do reino de Deus e que não farão parte do reino de Deus. E este assunto é um assunto que percorrerá esses 17 versículos de Lucas, capítulo de número 17. Isso significa que você precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz, ao que a palavra de Deus nos ensina. E os 3 ensinamentos desse texto mostram o despertar do reino de Deus, para que você fique atento e vigilante, para que você também mostre para outras pessoas acerca do tema tão importante que é o despertar do reino de Deus. E como será esse despertar? Em primeiro lugar, versículos de número 20 ao versículo de número 23, o despertar do reino de Deus não é um despertar aparente, porque o reino não é aparente. Jesus deixou muito claro, quando ele começa esse discurso, ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Muitos estão esperando o reino de Deus de uma forma mirabolante, com efeitos especiais, com uma aparência exuberante, esplêndida, milagrosa, de tal forma que vai chamar atenção. Mas veja, o reino de Deus, ele vem, mas não de forma visível. E quando falamos de reino de Deus aqui, nós precisamos lembrar que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não foi despertado na sua forma gloriosa, na sua forma totalitária. Por isso ele já chegou, mas ainda não. Ele será consumado. E esse é o assunto aqui. De forma que as pessoas não devem esperar que esse reino venha de forma aparente ou de forma visível. E é interessante que Jesus diz, nesse versículo de número 21, o reino de Deus está entre vocês, diz a versão NVI que estou utilizando. Essa não é uma boa tradução. A tradução é: o reino de Deus não está dentro de vocês. Dentro de vocês significa que o reino de Deus está preso no coração, que o reino de Deus é apenas interiorizado. Não. O que o texto quer dizer para nós é que o reino de Deus é um reino espiritual. Ele não é um reino feito de festas simbólicas. Ele não é um reino específico no ritualismo do sacrifício veterotestamentário. Não. Ele é um reino espiritual. Por isso Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vem de aparência exterior. E os versículos seguintes, que vão até o 23, nos informa que por isso muitos serão enganados. Uma vez que o reino de Deus ele é espiritual, muitos irão atrás dos ritualismos.
Muitos irão atrás da religiosidade, buscando o reino de Deus em paredes, em imagens, buscando o reino de Deus em coisas físicas e palpáveis. Mas Jesus deixou muito claro, o reino de Deus é um reino espiritual. Ele não é aparente, mas ele é vivido espiritualmente, ele é vivido internamente, é vida com Deus. Eu quero desafiar você a viver uma vida com Deus, a viver o reino de Deus na sua forma básica, que é espiritual. Em segundo lugar, além do reino de Deus não ser aparente, a palavra nos ensina que o despertar do reino de Deus será veloz. Claro, por isso que muitos serão enganados, porque além de não ser aparente, é veloz, diz os versículos que vão de 24 a 30. Você vê aqui no versículo número 24 que haverá uma rejeição ao próprio Cristo. Haverá uma atitude anticristã como houve naquela época. Por isso que a profecia, ela atinge dois alvos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que fala do Filho do Homem histórico, do Jesus histórico, rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelos religiosos, pelos cristãos, pseudos cristãos da época. Apesar de que não havia ali o cristianismo instaurado, mas aquelas pessoas que seguiam Jesus com interesse nos milagres e nas coisas que Jesus proporcionava, são, para mim, considerados como falsos cristãos da época. E ele foi rejeitado, inclusive, por estes. E no versículo 24 diz, de forma muito clara, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cuja o brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Versículo 25. Mas é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. A geração é aquela de João, de Tiago, de Pedro. Era a geração de Herodes, a geração dos discípulos, a geração que não aceitou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele está profetizando também acerca das próximas gerações, da rejeição do Filho do Homem. Ele é rejeitado o tempo todo, ele é hostilizado o tempo todo, na TV e na internet. Ele é rejeitado nos centros universitários, ele é rejeitado no meio das famílias, nas salas, nas mesas, nas conversas. Ele é rejeitado e sempre será rejeitado, porque para entender o rei é necessário ter uma visão do reino. Por isso, a sequência e o fluxo do texto diz que é necessário ter foco espiritual e não descuidar-se espiritualmente. Ele vai dizer, assim como foi nos dias de Noé, ele vai citar o contexto histórico de Noé e vai citar o contexto histórico de Ló. E ao citar esses contextos, ele vai dizer que é necessário manter um foco espiritual. Não é possível entender e viver o reino de Deus se o nosso foco for um foco montado para um consumismo, montado para ter uma vida material, 100% material, e descuidar-se completamente daquilo que é espiritual e daquilo que é importante e essencial para nós, que é a vida eterna. A vida eterna. Por isso, muitos serão pegos de surpresa, devido à velocidade do reino. Além de ser essencial, ele é veloz, o despertar do reino é veloz. E Jesus dá o exemplo do relâmpago. Assim como o relâmpago nasce num lugar e desponta no outro, assim será a vinda do reino e do Filho. Veja, você já parou para medir a distância e a velocidade de um relâmpago, do lugar que ele sai até onde ele chega? Pois é, ninguém nunca conseguiu.
Isso porque a velocidade do relâmpago é uma velocidade que desafia os físicos, desafia os matemáticos e tudo que foi escrito até hoje acerca da velocidade e da composição e do acontecimento chamado relâmpago é meramente especulação, porque jamais ninguém conseguiu medir a velocidade, o tempo e a plasticidade de um relâmpago. Agora o relâmpago aparece aqui como símbolo da velocidade do reino. Ele virá logo, e a consumação do reino é a volta de Cristo, e se dará na volta de Cristo, e será na volta de Cristo. Por isso você deve alertar os seus amigos, alertar os seus familiares. E se tem alguém que está me ouvindo que ainda não se sente como súdito do rei, eu gostaria de que você pensasse de que o rei está voltando, e quando ele voltar para consumar o seu reino, para finalizar a participação dos súditos do reino nesse tempo e levá-los para uma nova dimensão chamada de céu, de Nova Jerusalém, isso acontecerá como a chegada de um relâmpago. Assim como vemos um relâmpago, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu, diz o versículo de número 24. Por isso muitos foram pegos de surpresa, mas você não pode ser pego de surpresa. Na época de Noé, assim também será nos dias que o Filho do Homem vier buscar a sua igreja. Muitos estarão como naquela época, diz o versículo 27, comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, plantando, vendendo, como foi no dia de Ló, construindo, como foi no dia de Ló, diz o versículo 28. Aí diz o versículo 29, que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado, versículo de número 30. Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode deixar as pessoas que você ama serem pegas de surpresas. Você precisa apresentar os decretos reais para essas pessoas. Você precisa também olhar para os decretos do rei e ser fiel aos decretos do rei e honrar o rei, porque o rei está voltando. E o despertar do seu reino é próximo. O despertar do reino de Deus, ele não é aparente. O despertar do reino de Deus, ele é veloz. Mas tem uma terceira informação nesse texto. Além de não ser aparente, além de ser veloz, o despertar do reino de Deus, em terceiro lugar, requer vigilância. Você está vigiando? Você já deve ter ouvido esse chavão por aí. Vigia, varão. Vigia, irmão. Você está vigiando? Pois é. O versículo de número 31 em diante nos diz acerca da vigilância. E começa dizendo: quem naquele dia estiver no telhado da casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. O aspecto da vigilância aqui é apontado para que nós pensemos acerca da seriedade do reino de Deus. Nós não podemos pensar no reino de Deus como algo fictício. Nós não podemos pensar no reino de Deus como algo que supostamente pode acontecer. Mas o reino de Deus e o seu despertamento, o seu aparecimento, a sua consumação é um fato real,
E além de ser um fato real, é urgente e exige vigilância de cada um de nós. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Por isso o versículo de número 32, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Enquanto Ló foi fiel, enquanto Ló ele não se distraiu, enquanto Ló levou a profecia com seriedade, quando foi avisado para ele acerca do que aconteceria, do que Deus faria e dos propósitos de Deus, a mulher de Ló não levou a sério. E nesse tempo muitos não têm levado a sério. Por isso o versículo 32 é um lembrete. Lembre-se da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Ela foi castigada. Ela não foi contemplada com as benevolências e com as bênçãos do rei, mas com a punição real. E nos últimos dias muitos serão castigados, e com o castigo que será eterno. Enquanto há salvação eterna em Cristo Jesus, também há condenação eterna em Cristo Jesus. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que pune. O mesmo Deus que envia pessoas para o céu também terá que enviar pessoas para o castigo eterno. Mas a chance está sendo dada. E essa chance que está sendo dada, ela vem na forma de uma palavra: vigilância. Você precisa estar em vigilância. Por isso o versículo 31 te chama a prestar atenção nas coisas do reino e a esquecer as coisas efêmeras, as coisas materiais, as coisas que são passageiras. Ele dá exemplo dessas coisas passageiras, como as coisas que se cuida dentro da casa, as coisas que se cuida no campo. Deixe essas coisas em segundo plano e coloque em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa. Por isso, no versículo 33, ele diz que a vida eterna é mais importante do que as coisas triviais. Quem tentar conservar a sua vida a perderá. Ele está falando da vida física. Essa vida. E está dando importância para a vida eterna, espiritual. Mas quem perder a sua vida por causa dele, por causa do rei, esse salvará a própria vida. Como foi com Estevão, que perdeu a vida, foi apedrejado até a morte, mas não negou o nome do rei, foi leal ao rei e ao seu reino até o fim. Por isso Jesus te convida a ficar vigilante, porque o rei é seletivo. Esse é um texto que as pessoas perguntam muito para mim, versículo 34 a 36. O que significa isso que está escrito aí? Quando Jesus diz: naquela noite 2 estarão numa cama, uma será tirada, outra deixada. 2 mulheres estarão moendo no trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Que mistério é esse? Muito já se especulou. E os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que acontecerá da seguinte forma: Jesus vem buscar a igreja, e aí aquela pessoa que é crente, serva de Deus, deitado na cama, será levada e outra vai ficar. Não, não é isso que o texto está falando. O que o texto está dizendo é que o rei é seletivo. É que na cama que estão deitadas 2 pessoas, pode ser que uma vai ser levada pelo rei para a eternidade, outra será levada pelo rei para a condenação eterna. Porque depois da volta de Jesus e depois da ressurreição dos últimos dias, ninguém ficará na terra. Haverá um juízo final. E depois do juízo final haverá apenas eternidade. Sofrimento eterno de um lado
e gozo eterno do outro. Ninguém ficará aqui depois da volta de Jesus. Todos serão levados para ser julgados diante do trono do Rei, diante do juiz. E no dia do grande julgamento, ele separará os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Ele separará aqueles que são dele, os seus súditos, aqueles que são pertencentes ao seu reino, dos que não são. Por isso ele usa essa linguagem. Um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas trigo, uma será tirada e outra deixada. Veja, a seletividade do rei mostra que há dois tipos de pessoas. A que serão levados para o reino eterno do Senhor, na Nova Jerusalém, e as que não serão levadas para o reino eterno do Senhor, na Nova Jerusalém. Ao mesmo tempo em que esse texto mostra a invasão no ano 60, em que Roma invadiu Jerusalém, e isso aconteceu de fato. Pessoas que se renderam a César foram deixadas em paz. O restante que não se rendeu a César foi destruído. Famílias inteiras. E muitos se venderam a César. Outros viraram escravos de Roma, escravos ideais e também escravos braçais. Mas muitos morreram. Muitos foram levados cativos. Muitos foram oprimidos por causa do nome do Senhor, por causa do serviço ao Senhor. E você deve estar vigilante, porque o rei, ele é seletivo. Diz os versículos de 34 a 36. Quero convidar você a continuar vigilante. O rei está voltando. E no despertar do seu reino, você deve estar em vigilância. O texto termina com uma pergunta: onde será o reino? Essa pergunta é interessante. Onde, Senhor? Diz a versão NVI. E significa que eles perguntaram, então, não apenas acerca de como será, nem de quando será, mas eles perguntaram também onde seria o reino. Jesus responde com um provérbio da época. Ele diz: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa era uma frase muito falada na época de Jesus. E aqui Jesus coloca dos dois lados a lealdade e a deslealdade. Nesse provérbio, Jesus coloca o pecado de um lado e a fidelidade a Deus do outro. Nesse provérbio, nessa resposta proverbial, Jesus está dizendo: onde estiver o corpo, ali estaria os abutres. Mostrando que aquelas aves que vão atrás do mau cheiro e na busca por alimentar-se, encher a sua barriga, elas vão ali por instinto. E o instinto delas é guiado pela sua fome. Assim também está relacionado o reino. Aqueles que têm fome de Deus estarão onde Deus estiver, onde as coisas de Deus estiver. Mas aqueles que são guiados pela fome de pecado, pela fome de injustiça, pela fome de todas as coisas que não agradam a Deus, elas estarão nesses locais. E no final dos tempos elas estarão exatamente no local reunido, onde haverá apenas essas coisas: o mal e todas as suas circunstâncias. Por outro lado, aqueles que foram leais, aqueles que serviram ao Senhor, estarão junto com o Senhor, junto com o Rei. Estarão onde a sua fome os guiou. E a sua fome deve ser uma fome de Deus, uma fome das coisas do Rei, de comer
no banquete do rei. Conforme diz a resposta de Jesus: onde estaria o corpo, o cadáver, ali estariam os abutres. Que você esteja do lado daqueles que têm fome não de coisas ruins, mas de coisas boas. Que têm fome de coisas de Deus e não das coisas do inimigo. E que você esteja olhando para esse texto a cada dia e compartilhando esse texto. E que o despertar do reino de Deus em sua consumação, ela está chegando. Porque o rei vem buscar os seus súditos. E nessa noite, nós aprendemos que o despertar do reino de Deus, primeiro, não é aparente. Por isso você não pode ser enganado. O reino de Deus não é aparente, mas é espiritual. Aprendemos também, em segundo lugar, que o reino de Deus é veloz. Ele vem e na sua rapidez ele pode pegar muitos de surpresas. E você não vai ser pego de surpresa, porque você, conforme nós aprendemos em terceiro lugar, você está vigilante. Porque o despertar do reino de Deus requer vigilância. Que Deus abençoe a sua vida e que você a cada dia esteja atento à palavra de Deus. Onde quer que você está ouvindo ou assistindo essa pregação, eu gostaria de pedir que você compartilhe para as pessoas que você ama e para as pessoas que você não ama, para que elas entendam o despertar do reino de Deus e que o reino de Deus seja despertado no coração dessas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, onde quer que essa mensagem chegou, nós pedimos que esse reino invada o nosso coração e que o Rei seja o Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a enxergar o teu reino com os olhos espirituais e que o despertar do reino de Deus seja claro para nós, límpido como águas cristalinas, porque o teu reino é eterno, o teu reino é eterno, porque o Rei é eterno. E que muitas pessoas sejam abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus. Aquele que vive, reina eternamente. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma alegria muito grande compartilhar a palavra com a Igreja Batista Esperança. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer essa oportunidade aos pastores Mauro, nosso pastor Gilmar, pastor Egil, a ministra de música Rosângela e todos os demais líderes da igreja. A minha oração é que o reino de Deus cresça, não apenas em Bela Aurora, mas em todas as adjacências ali da região. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e um abraço para cada um de vocês. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
todo o culto que foi prestado a Ele. Nós estamos muito agradecidos a Deus por estes momentos que estamos vivendo, agradecidos a Deus pela palavra do pastor Vanderlei sobre o despertar do reino de Deus. Pastor Vanderlei, que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu ministério, que Deus possa estar colocando sobre a sua vida, sobre tudo que o cerca, a sua poderosa mão, e te abençoando de todas as formas. Nós não podemos deixar também de agradecer a toda a equipe envolvida, o Ministério de Louvor, os ministérios de louvores que foram envolvidos, aos irmãos que estiveram no recitativo da leitura bíblica. Queremos agradecer aos pastores da igreja que neste momento estão celebrando conosco, estão falando ao nosso coração. Agradecer a você, nosso membro, que tem se dedicado, tem dedicado a sua vida ao crescimento em prol da causa do Senhor. Nós somos agradecidos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e desejamos a você uma excelente semana na presença de Deus. Se guardar para si a vida sempre só há de ficar, mas aquela que escolher de sua vida partilhar, muito fruto há de colher e para sempre viverá. A semente então caiu e no tempo germinou, muito fruto foi colhido do amor que se plantou. E a igreja que nasceu do produto desse amor, hoje louva Jesus Cristo, seu Senhor e Fundador. Igreja da Esperança, Igreja do Senhor, todos juntos celebremos mais um ano que o Senhor nos deu, pois dele é a vitória e o poder que nos sustenta e nos faz louvar e adorar. Igreja da Esperança, Igreja do Senhor, todos juntos celebremos mais um ano que o Senhor nos deu, pois dele é a vitória e o poder hoje e para todos sempre. Amém, 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 amém.
muito obrigado. Nós estamos com corações agradecidos, porque o Senhor tem falado em nós, por meio de nós e através de nós, e a Tua palavra tem sido viva e eficaz. Obrigado por este tempo de comemoração, obrigado pelos 54 anos da existência da Igreja Batista da Esperança. Que nós possamos continuar a sermos agentes de salvação até a vinda do Senhor. Nós, ó Pai, celebramos esses 54 anos, mas acima de tudo, ó Pai, celebramos o Teu reino em nós. Obrigado, ó Pai, que o Senhor recompense a cada um conforme a Tua graça, ó Deus, e que nos dê, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana de vitória em Tua presença. E assim oramos, no nome de Jesus, agradecidos. Amém. Desperta, igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!